Noruega e França, Uruguai e Espanha. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol internacional desta sexta-feira, dia 26 de junho. Quer coisa melhor que isso, pô? Noruega e França, Uruguai e Espanha, tá maluco? Só jogão. Nesse vídeo daqui eu vou comentar sobre todos esses jogos que terão no futebol internacional nesta sexta-feira. Beleza? Vai se resumir basicamente em jogos da Copa do Mundo, essa última rodada de alguns dos grupos da Copa do Mundo. Tá bom? Então, diferente do que foi na quarta-feira e do que será na quinta, né? Que eu tô fazendo esse vídeo quinta de manhã. Mas quando você ver o vídeo, provavelmente, talvez já tenha ocorrido os jogos dessa quinta. Nesses 2 dias tiveram 3 grupos sendo definidos. Nessa sexta-feira terão apenas 2, que é o grupo I e o grupo H. Então no grupo I a gente vai ter Noruega e França, uma partidaça, onde a Noruega tem 6 pontos por ter vencido o Iraque e Senegal, e a França tem 6 pontos por ter vencido o Iraque e Senegal. Quem vencer passa em primeiro, que eu só ver aqui com um empate, quem passa, cara? Com um empate, a França passa em primeiro, por ter um saldo de 5 gols positivo, e a Noruega por ter um saldo de 4 gols positivo, o que não custou aquele gol do Ismail Assar no finzinho do jogo contra a Noruega, né? Se a Noruega vence por 3-1 aquele jogo, estaria empatado em saldo de gols também, e com um gol marcado a mais, inclusive. Então a Noruega teria a vantagem do empate para passar em primeiro. Aquele gol marcado do Ismail Assar no finzinho do jogo fez com que a vantagem do empate seja da França. Com o empate, a França passa em primeiro. Com a vitória da Noruega, a Noruega passa em primeiro. Resumidamente é isso. É uma partidaça para ver quem vai ser o líder. A França é a favorita, mas a seleção norueguesa também não é fraca, tem um ataque muito forte. Eu acho que a França ganha esse jogo, mas a Noruega no mata-mata tende a surpreender. É um ataque muito bom, principalmente. Tem Odegaard e Haaland, é impressionante. Em contrapartida, na França também tem Dembélé, Olise, Mbappé. São 2 seleções muito fortes. Tende a ser um jogão. Ao mesmo tempo vai ter Senegal e Iraque. E aqui, sinceramente, é um jogo onde o Senegal vai ter que arrancar até a alma do Iraque para poder sonhar com uma classificação. Porque é um jogo onde, quando a gente olha para a tabela, o Senegal foi derrotado por 3-1 na estreia contra a França e na segunda rodada por 3-2 contra a Noruega. Com isso, o saldo do Senegal é de -3 e tem 0 pontos. Sinceramente, para querer sonhar com classificação, Senegal tem que fazer no mínimo 4-0. Tá? No mínimo 4-0. Para chegar a 3 pontos e ter um saldo positivo. Quem tiver 4 pontos vai passar de fase pela forma como está se configurando esses terceiros colocados. Quem fizer 4 pontos passa de fase, independente do saldo ser bom ou ser ruim. Agora, com 3 pontos, você tem que o máximo possível buscar ter um saldo bom, cara. E o saldo do Senegal até o momento é muito ruim. Se vencer por um placar magro, vai ter que sonhar com a classificação, ainda vai ser possível. Agora, se golear o Iraque, o Senegal ganha ampla chance de poder sonhar. Por exemplo, a Coreia do Sul fechou o seu grupo com 3 pontos e saldo de -1. A Escócia fechou com 3 pontos e saldo de -3. Então, por exemplo, se Senegal vence por 1-0, ela já faz uma campanha melhor do que a Escócia. Resumidamente é isso. Se vence por 3-0, já faz uma campanha melhor do que a Coreia do Sul. E aí vai cada vez mais ganhando mais chances de passar entre os terceiros colocados. Então depende só de si. O Senegal construindo uma goleada, ele passa de fase. Muito provavelmente. Já o Iraque, para passar de fase, teria que ganhar de papo de pelo menos uns 3-0 também para empatar com a campanha da Escócia. Isso não vai acontecer. Então é a chance do Senegal atropelar o Iraque e poder ainda sonhar com uma classificação improvável, mas possível. E aí nos jogos de 9 horas da noite a gente vai ter Cabo Verde e Arábia Saudita, confronto que é muito interessante, tá bom? Porque quando a gente olha para esse grupo, Cabo Verde empatou com Uruguai e Espanha. Nesse momento, Cabo Verde tem 2 pontos, empatado com a campanha do Uruguai, inclusive. Saldo de gol igual, inclusive. E a Arábia Saudita tem 1 ponto. Se a Arábia Saudita vencer, vai para 4 pontos e passa de fase. Se Cabo Verde vencer, vai para 5 pontos e passa de fase. Quem vencer de Cabo Verde e Arábia Saudita passa de fase. Seja em segundo, seja em terceiro. Vai passar de fase. E caso empate, Cabo Verde chegaria a 3 pontos e um saldo 0. Também é uma campanha boa, com grandes chances de passar de fase. Então, empatando, Cabo Verde ainda tem muitas chances de passar. Agora, se perder, quem perder esse jogo está eliminado.
Resumidamente é isso. E a Arábia Saudita, mesmo tendo tomado uma senhora lapada, um senhor apavoro da Espanha, se vencer esse jogo, passa de fase. Incrível, né? Enfim, torço que Cabo Verde consiga segurar ao menos um empate. Empatando tem boas chances de passar. Tá bom? E aqui é um jogo diferente para Cabo Verde, porque você jogar contra a Espanha e contra o Uruguai, você pode se defender e contra-atacar. Contra a Arábia Saudita, Cabo Verde vai ter que propor mais o jogo. E aí vai ser interessante ver até que ponto vai conseguir fazer isso. E o outro jogo ao mesmo tempo é a vida do Uruguai. E é a vida do Uruguai contra a Espanha, que é uma das favoritas nessa Copa do Mundo. É um jogo que para a Espanha, sinceramente, não vale lá muita coisa, vale basicamente garantir uma campanha muito boa, uma das melhores campanhas, garantir a primeira colocação e tudo mais. Mas pro Uruguai vale muito mais, cara. Só que a seleção espanhola é muito melhor também. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo. Deixa eu só abrir aqui o grupo, cara, pra gente enxergar novamente como é que vai ser as circunstâncias de resultados, o que as combinações de resultados podem ocasionar nesse grupo. Se carregar, né? Meu celular tá travando pra caramba. Mas enfim, é um Uruguai que decepcionou na estreia contra a Arábia Saudita, decepcionou na segunda rodada contra Cabo Verde, onde estava vencendo e tomou um empate. Em contrapartida, uma Espanha que atropelou a Arábia Saudita na segunda rodada e na primeira rodada tinha tropeçado, tinha ficado no empate contra Cabo Verde. Mas o atropelo contra a Arábia Saudita já encaminhou a classificação da Espanha. A Espanha não está matematicamente garantida na próxima fase, mas com 4 pontos, mesmo que tudo de pior aconteça nas combinações de resultados, perca para o Uruguai, Cabo Verde ganhe também, a Espanha passaria em terceiro. Então ainda tem chance da Espanha passar em terceiro, tá? Caso o Uruguai vença esse jogo e Cabo Verde vença da Arábia Saudita, a Espanha cai para a terceira colocação. Então a Espanha tem algo a fazer nesse jogo. A Espanha tem que ao menos empatar para estar garantida entre os dois primeiros. Mas vai vir para vencer, vai jogar sério. E o Uruguai, se perder, fica com apenas 2 pontos e é quase impossível de passar de fase assim. Resumidamente, um empatezinho fica de bom tamanho para todo mundo nesse jogo. Enfim, um jogo tenso, onde ninguém pode perder. Se o Uruguai perdeu, está eliminado. Se a Espanha perder, existe uma grande chance dela cair para a terceira colocação. Então tem tudo em aberto ainda nesse grupo nessa última rodada. E o Uruguai que se deu mal, né? Não ganhou nem de Cabo Verde nem contra a Arábia Saudita. Deixou para jogar a sua vida contra uma seleção tão forte como é a Espanha. Esse jogo tende a ser muito bom, tá? Muito bom. Muito tenso e muito bom. A Espanha é favorita, mas o Uruguai, quando precisa de raça, precisa de vontade, tem de sobra também. Então tende a ser um jogo muito bom, tá? Seria interessante ver Cabo Verde e Arábia Saudita, mas tendo Uruguai e Argentina no mesmo horário, não tem o que fazer. É Uruguai e Argentina na TV. Enfim, a gente vai ter Noruega e França, Uruguai e Argentina. Noruega e França é só para ver quem passa em primeiro. Agora, Uruguai e Argentina pode custar a eliminação uruguaia ou até mesmo uma zebraça que tornaria a Espanha, inclusive dependendo do jogo de Cabo Verde, terceiro colocado. Então esse Uruguai e Espanha é sem dúvidas, na minha visão, o melhor jogo do dia. Vai ser interessante ver até que ponto o Senegal vai conseguir atropelar o Iraque também. Vai ser interessante ver se Cabo Verde segura ao menos um empate contra a Arábia Saudita. Existe a chance de Cabo Verde empatar contra a Arábia Saudita e passar de fase mesmo sem ter nenhuma vitória. Passar com 3 empates. Isso é extremamente possível. Enfim, vamos ver como vão ser todos esses jogos dessa sexta-feira. Mas se eu fosse indicar um jogo para você assistir, sem dúvidas, Uruguai e Espanha. Esse jogo vale muita coisa. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!